E aí, pessoal, a gente vai nesse vídeo resolver o exercício 2 da lista de balanço de energia. Ele fala aí que são misturados 40 gramas de água a 10 graus Celsius e 300 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius. Pergunta qual a temperatura final de equilíbrio térmico. Suponha que o gelo é água, não troca em calor com o recipiente nem com o meio externo. Beleza. Esse é o sistema que a gente tem, certo? 40 gramas de água, 10 graus, 360 de gelo a menos 30. A gente sabe que o calor vai passar do mais quente para o mais frio, certo? O problema desse exercício, a dificuldade maior, é que rola essa mudança de fase aí, né? A gente tem água no estado sólido e água no estado líquido, e eles estão trocando calor. Então, a gente, a princípio, não sabe se na temperatura, né, se vai acontecer, né, se a água vai chegar até o zero e congelar, ou se o gelo vai chegar até o zero e derreter, né, ou a temperatura de equilíbrio, quando a gente tem duas fases distintas, ela pode estar, né, abaixo de zero, no caso, está tudo sólido, pode estar acima de zero, está tudo líquido, ou pode estar no zero, com o sólido e o líquido misturados, né? Então, a princípio, a gente não sabe direito. Quando a gente for colocar na nossa somatória de calores igual a zero, que é a equação do sistema isolado, né? A gente não sabe quais calores estão envolvidos, né? Se tem calor latente ou não, se é só calor sensível. Então, sempre que tiver dois estados diferentes da mesma substância trocando calor, a gente vai ter que fazer aí um balanço energético. E para isso, a gente vai supor que os dois vão para a temperatura de mudança de estado, certo? Os dois vão para zero. Então, a água aqui, né, a gente vai trabalhar com o calor sensível da água, que está a 10 graus, vai esfriar até o zero, porque ela perde calor, certo? Então, 40 gramas de água, calor específico 1, temperatura final zero, certo? Eu estou supondo que ela vai até o zero, e aí inicial menos 10, né, eu vejo que a água precisa liberar 400 calorias para chegar à temperatura zero, certo? O negativo aí indica justamente um calor liberado. Vamos fazer a mesma coisa para o gelo, certo? Vamos pensar no calor sensível que o gelo precisa receber para chegar até os 0 graus. Então, 360 gramas, meio é o calor específico do gelo, zero é o final, menos 30, que é o inicial. Eu percebo que o gelo precisa receber 5.400 calorias para que ele chegue a zero, certo? Isso é só um estudo inicial, certo? Olhando, comparando esses números agora, né, eu vejo que o gelo precisa receber uma quantidade de calor muito maior do que a água precisa para chegar a zero do que a água para chegar a zero, certo? Ou seja, a água vai passando calor para o gelo e ela chega a zero antes do gelo, certo? Então, como a água ainda está a zero, o gelo está esquentando, mas ainda não chegou a zero, a água continua passando calor, porque ela está mais quente, e ela começa a congelar, tá? Então, agora a gente vai ver a mudança de estado, né? Então, vai usar a fórmula do calor latente. 40 gramas de água, o calor latente de congelamento, de solidificação é menos 80, certo? Porque a água libera calor no congelamento. E aí a gente tem um calor latente de menos 3.200 calorias, certo? Olhando então a somatória desses dois calores liberados pela água, né, o 400 para chegar até o zero e o 3.200 para congelar inteiramente, eu vejo que o 3.600, essa soma dos dois calores, ainda é menor do que o calor que o gelo precisa receber para chegar no zero. Então, depois que a água chegou no zero, congelou tudo, o gelo ainda não chegou no zero, certo? Então, a água congelada vai esfriar mais ainda, certo? E aí a nossa temperatura de equilíbrio está no negativo, né? Ela está na temperatura em que tudo é sólido, beleza? Então, agora a gente já sabe quais são os calores envolvidos aí. A gente vai ter um calor sensível da água,
que foi do 10 até o zero, depois o calor latente da água congelando, depois um calor sensível de novo dessa água que já virou gelo esfriando um pouco mais, e o calor sensível do gelo, né, do -30 até aí a temperatura de equilíbrio. Então, as duas primeiras a gente já calculou, -400, -3.200. E aí o calor sensível da água congelada, o 40 gramas é a massa de água, mas ela já congelou, então o calor específico é meio, beleza? Atento a isso. T final -0. E aí 360 é a massa do gelo, meio e temperatura inicial -30. Vamos achar aí qual que é a temperatura final. Tudo bem? A gente vai ter então -3.600, mais 20 T final, mais 180 T final, mais 5.400. 200 T final igual a -1.800, T final igual a -9 graus Celsius. Certo? Sempre que a gente tiver a mesma substância em dois estados diferentes trocando calor, a gente vai precisar fazer esse estudo do balanço energético antes de chegar nessa fórmula do sistema isolado, certo? Para a gente entender quais são os calores sensíveis e latentes aqui, quem que muda de estado, beleza? Tem que fazer essa primeira partezinha, que é um estudo. Para isso, a gente sempre precisa supor que as duas coisas vão até a temperatura de mudança de estado, e aí a gente compara os calores para ver qual que chega antes na mudança de estado, e aí se ele muda totalmente de estado ou não, e aí a gente entende onde, né, em que região de temperatura vai ficar essa temperatura final de equilíbrio, e a gente sabe quais os calores que estão envolvidos. Tudo bem, gente? É isso. Até a próxima.